Bom dia, começamos enfim este RDTV desta segunda, dia 20 de outubro, com a participação especial do senador eleito Wellington Fagundes, do PR, que já está em nossos estúdios. Caso você queira fazer alguma pergunta ao nosso convidado, é só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br, que a gente encaminha o seu questionamento aqui ao nosso republicano, já que é presidente do PR em Mato Grosso. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Bom dia, senador, e obrigada pela presença no RDTV. Bom dia, porque você disse até que enfim. Imagina, senador, só esteve um pouco atrasado no início do nosso programa, por isso não começamos às 8h30. Mas já vamos, então, ao nosso bate-papo. Senador, me fala um pouquinho das ações que o senhor pretende adotar lá no Senado Federal. Conforme eu disse aqui no seu programa, Thalita, eu não iria esperar tomar posse para estar assumindo o meu trabalho como senador. A partir do momento que você tem os votos revestidos do voto, a gente já vai para Brasília como deputado federal, mas na condição de senador. Isso já tivemos lá, a semana passada, tivemos audiência, várias delas lá no Ministério do Transporte, no Ministério da Integração, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, discutindo assuntos do dia a dia de Mato Grosso, mas muito importante, como é a questão das estradas aqui, principalmente a continuação da duplicação do trecho de Rondonópolis, ou da divisa de Mato Grosso do Sul até a cidade de Sinop. Lá em Sinop mesmo nós temos a necessidade de fazer o projeto de iluminação da travessia urbana. Estamos decidindo isso para se fazer ou através diretamente do DENIT, ou a própria concessionária assumir. Mas o importante é que será feito. Também a implantação do programa de segurança da BR-163. Quando eu falo BR-163, é 163, 364, 070, né? Porque as três se sobrepõem aqui no Mato Grosso, no trecho de Cuiabá, de Rondonópolis até Posto Gil. E esses já foi implantado. Hoje nós temos ambulâncias, guinchos, médicos, paramédicos, tudo na rodovia durante 24 horas por dia. Não sei se vocês conseguiram perceber a transformação que deu já nessa estrada. Por quê? Porque é a estrada que tem mais acidentes frontais do Brasil. Então, essa vigilância... Muitos chamam de rodovia da morte, né? Essa vigilância é exatamente para cuidar da vida das pessoas, né? Além disso, também nós já estamos estive discutindo com a presidente da República, porque até fui nomeado como coordenador coordenador da campanha do segundo turno dela aqui, e assumi essa coordenação com alguns desafios. Cobrei da presidente e ela fez o compromisso, principalmente a implantação de mais um curso de medicina na cidade de Barra do Garças, porque já temos hoje em Sinop, temos em Cáceres, temos em Rondonópolis e Várzea Grande, e Barra do Garças é outra cidade polo. Também a conclusão da BR-174, que nós federalizamos, que vai lá de Castanheira até Corniça, já está licitada. Aqui o contorno norte de Cuiabá e também no futuro o contorno sul. Só que também precisamos fazer todas as melhorias aqui da rodovia dos imigrantes. Além disso também a questão da 080, que foi outra estrada que ela fez um compromisso, que são compromissos mais de imediato, porque as ferrovias também virão, mas só demora um pouco mais. Senador, o senhor assumiu a coordenação geral da campanha da presidente Dilma Rousseff para o segundo turno em Mato Grosso. O senhor falou dos desafios e dos compromissos que ela fez caso seja reeleita para Mato Grosso. Mas quais têm sido as principais dificuldades encontradas na articulação dessa campanha de segundo turno, uma vez que houve, nas urnas, um resultado desfavorável à reeleição da presidente? Por incrível que pareça, Thalita, é convencer quem ficou rico e ter o preconceito de votar na Dilma. É uma coisa que a gente tem sentido assim. Mato Grosso é um estado agropecuário. A força da nossa economia é exatamente o agronegócio. Aí você vai lá e vê o cidadão com a caminhonete, dessas Hilux, caminhonete que custa R$200 mil, com adesivo fora Dilma. E vê o cidadão com a moto, com a bicicleta, com um carrinho simples, Dilma 13. Então, aqui me parece que um preconceito que existe, porque o governo Lula e o governo Dilma, ele investiu muito na área social. São mais de 50 milhões de pessoas que saíram do regime da pobreza total, que foi para o consumo.
E hoje a Dilma tem voto nessa classe, aqueles que eram menos favorecidos, que puderam ter a sua casinha. E antigamente, no governo do PSDB, você pagava uma casa 10 anos, 15 anos pelo sistema financeiro habitacional, e aí o salário não subia, você tinha que entregar a casa. Os fazendeiros iam lá, compravam uma colheitadeira, pagavam o preço de uma, de duas colheitadeiras, tinha que entregar na porta do Banco do Brasil, porque não tinha como pagar. Hoje não, nós temos o Moderfrota, com juros de 3% ao ano, juros subsidiados. Nós temos recurso de 20 anos de prazo, juros de 3% ao ano para a construção de armazéns. Hoje o produtor rural está capitalizado, as terras valorizaram muito mais. Claro, tiveram a competência de produzir, mas parece que tem uma discriminação contra, não sei se é contra o PT. Agora, a Dilma não é candidata do PT só. Ela é candidata de uma coligação, uma candidata muito forte. E a gente está percebendo cada dia ela mostrando mais a força de uma mulher para governar. Então eu acho que no Brasil ainda está lá naquele tempo da escravatura, onde o negro tem que ser diferenciado, onde a mulher tem que ganhar menos. A mulher não pode ter a mesma oportunidade que tem o homem. Então eu acho que é um pouco de preconceito, mas cada dia mais está evoluindo. Ela inclusive já passou o candidato. Inclusive a pesquisa mostra também que o governo já melhorou a avaliação. Eu acho que é uma eleição difícil, mas que a gente está andando muito e a gente vê que está evoluindo. Antes da gente fazer a pergunta do Miron por meio do chat, ainda falando da questão da campanha da presidente de uma reeleição, senador, a gente percebe que os produtores rurais de Mato Grosso não têm reclamado tanto na questão dos incentivos fiscais garantidos por meio de programas da presidente Dilma, mas sim da questão da logística. No primeiro turno, tivemos como coordenador geral de campanha o ministro da Agricultura, o Nery Geller, que trazia essas informações. Hoje, no segundo turno, o senhor é o representante como coordenador geral. Será uma melhor alternativa, uma melhor bandeira hasteada, já que o senhor entende melhor de logística para convencer esses produtores? Olha, eu acho que mais é mão na cabeça, mas é consciência mesmo e saber que Mato Grosso evoluiu muito, que Mato Grosso melhorou muito. E, aliás, a semana passada o Aécio Neves fez um pacto com a Marina e que esse pacto aí vai deixar esses produtores de cabeça bem quente, porque uma das exigências do pacto é exatamente aumentar as reservas indígenas. Então é voltar tudo quando a Marina estava ainda como ministra do Meio Ambiente, mandando prender gente, raspar a cabeça de produtor. Então, o pacto da sustentabilidade que ela também está exigindo, nós fizemos ao contrário, nós aprovamos o Código Florestal. O produtor hoje ele tem uma legislação para ele andar de acordo com a lei. A gente não quer nenhuma agressão ao meio ambiente, não precisamos derrubar nenhum pé de árvore para plantar mais. Nós temos capacidade de duplicar a nossa produção nas áreas existentes, áreas degradadas, áreas de pasto. É só incrementar a tecnologia. E como que incrementa a tecnologia? É como estamos fazendo. Trouxemos 12 escolas técnicas federais para Mato Grosso, 12. São 12 cidades beneficiadas. Trouxemos a Embrapa lá para Sinop, a Embrapa mais moderna do Brasil está lá em Sinop. Expandimos as universidades, criando cursos de engenharia, vários cursos, inclusive o curso de medicina, como eu disse. Ou seja, o governo Lula investiu, e a Dilma investiram muito na questão da tecnologia e da educação. Então eu acredito que é a melhor forma da gente poder dar oportunidade para o produtor produzir mais. Mas e a questão da logística, senador? Foi o que eu citei, porque os produtores reclamam muito da falta de investimentos em logística em Mato Grosso. Olha, Mato Grosso nunca recebeu tanto recurso na logística como nesses últimos 10, 12 anos também. A média de investimento no governo do PSDB era de 60 milhões. Nós conseguimos ampliar essa média e a média de investimento no governo Lula e Dilma foram de 360 milhões. Ou seja, muitas vezes mais, 5 vezes mais, 6 vezes mais. Além disso, tem ano que nós chegamos a investir 1 bilhão e 200. Agora, com a concessão da BR-163, a duplicação, serão 5 bilhões de investimentos. Fizemos chegar em Rondonópolis a ferrovia Ferronorte. E agora já passou a eleição, viu? O Wellington lutou, trabalhei e quero fazer com que a ferrovia chegue a Cuiabá, a Santarém, que a Norte-Sul venha até Sinop e vá também a Miritituba, que o Mato Grosso seja ele todo integrado. Essa história de divisão do Estado acabou. Isso é coisa de 20 anos atrás, quando
tinha um sentimento do Nortão e do Araguaia de abandono. Hoje não, está tudo integrado. Nós estamos trabalhando para isso, com estrada, com ferrovia, não pode mais haver essa conversa de estado dividido. A menos de uma semana das eleições, a presidente Dilma provavelmente não deve vir a Mato Grosso. O senhor, logo que lançou a campanha da presidente Dilma segundo turno, falou da possibilidade do vice-presidente Michel Temer estar em Mato Grosso. Hoje, teremos alguma presença mais forte da campanha da presidente Dilma ou não? Teremos que nos contentar, entre aspas, com as coordenações? A campanha está tão intensa. Olha, ontem, estou aqui um pouco até cansado, nós fizemos 8 cidades. Esse final de semana nós fomos lá em Campos de Júlio, encontrar com os produtores, fomos lá em Nova Canaã, fomos em Juína, fomos no Araguaia, fomos ontem lá em Campos de Júlio, hoje vamos em Tangará da Serra, Jaciara, ou seja, nós estamos andando o estrado e mostrando isso. Então eu acho que a população daqui quer exatamente o compromisso, por exemplo, com o ministro da Agricultura, que é de Mato Grosso. E nós fomos lá mostrar exatamente. O ministro da Agricultura está fazendo um grande trabalho no Mato Grosso e no Brasil também. Se vocês querem a oportunidade que Mato Grosso continue a ter um ministro da Agricultura, tem que ser com a Dilma. Faço então a pergunta do Miron, que eu pedi licença, né, Miron? Como que o senhor avalia a eleição do governador Pedro Táxi para Mato Grosso? Bom, isso já são águas passadas, né? O povo já escolheu o Pedro Táxi. E como eu disse, eu não estava com o Pedro Táxi, eu estava com o Lúdio Cabral. Então, mas a população escolheu o Pedro no primeiro turno. Aliás, tivemos a eleição, a primeira vez na história do Mato Grosso que um senador é eleito com a chapa que não seja com o governador eleito, e ainda mais no primeiro turno. Então, o resultado das urnas é soberano. E eu disse muito claro, eu não sou político de oposição, eu sou político de construção e quero ajudar o Pedro a fazer um bom governo. Agora vai depender dele, de querer esse apoio, não só meu, apoio da bancada estadual, da bancada federal, e vamos começar a ver como ele vai formar um governo. Porque se ele formar um governo de construção, um governo que queira buscar somar, eu acho que vai ser fácil. Se não, vamos ver. João, de Rondonópolis, pergunta para o senhor, senador, se o senhor tem conversado com o governador eleito Pedro Táxi e como será a relação dele do PR com essa nova governança? Até agora eu não recebi nenhuma ligação do senador Pedro Táxi. Mas o senhor não deve ter essa aproximação por si? O governador, ele é o chefe, o prefeito é o chefe, o presidente da República é o chefe. Então, cabe a eles tomarem a iniciativa, inclusive de convidar a bancada para o diálogo, né? Normalmente os presidentes da República eleitos, os governadores eleitos, convidam a bancada. No caso do presidente da República, convida a bancada federal. No caso do governador, convida a bancada federal e estadual, já que nós somos pouco, né? Mas eu acho que ele está assoberbado aí com o dia a dia para montar o governo e acho que esse momento chegará. Mas não fomos convidados ainda. O senhor, na época da junção ainda das articulações das chapas, tinha uma proximidade com o senador Pedro Táxi, até pode ser candidato, né? Tentou ser candidato pela chapa de oposição. Essa aproximação do PR com aquele grupo ajuda agora que ele foi eleito? Depende muito deles, né? Eles estão agora formando o governo de transição, então nós, como eu disse, não somos políticos de oposição, nós somos de construção. Naquilo que for bom para o Estado, para discutir bons projetos, estaremos prontos. O PR é dessa forma. Claro, nós elegemos a maior bancada do Estado de Mato Grosso. Nós elegemos 5 deputados estaduais e temos, inclusive, projeto de ter o nosso presidente da Assembleia, que é o Mauro Sávio, é candidato. Vamos ver como é que será essa composição. Será que o Pedro terá interesse em estar aproximando dos deputados do PR? Vamos ver. Então, nós temos um projeto nosso na Assembleia, que pode somar na governabilidade. Vai depender do próprio governador eleito. Mas, pelo visto, o grupo de situação, até comandado pelo Mauro Sávio, lá na Assembleia, tende a ter um grupo de oposição na disputa da mesa diretora. Então, provavelmente, hajam 2 grupos dentro da Assembleia Legislativa. Provavelmente, então, o PR deve ficar alheio a essa situação. Uma coisa, temos que diferenciar aqui.
Apoiar, ajudar a governabilidade é uma coisa, participar do governo é outra. Nós não estamos fazendo questão de participar do governo, até porque não tivemos com ele no palanque, né? Apesar de ter bons nomes no PR, mas eu acho que está na hora do Pedro montar o governo dele, com a característica dele, com os compromissos que ele fez. Depois, ajudar na governabilidade é outro espaço, é outro momento. E nós estamos prontos para ajudar na governabilidade. Tá certo, senadora. A gente vai a um breve intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo, inclusive com a participação de repórter do portal RD News. E você fique com a gente. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. É benefício para a nossa saúde, é qualidade de vida. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. A gente pode observar que agora eles estão caprichando, não é mais uma casquinha de ovo. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Quer ver sua cidade melhorar? Mande uma mensagem para a Prefeitura. Instale em seu smartphone o Colab, um aplicativo gratuito que liga você aos gestores da cidade. Você pede melhorias, interage e recebe respostas dos órgãos públicos. Acesse www.colab.re. Suas ideias e o trabalho da Prefeitura vão se conectar. Prefeitura de Rondonópolis. Avançar é o nosso compromisso. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Você sabe onde seu filho pode brincar. Ele não. Evite os acidentes domésticos. Uma campanha Unimed Cuiabá. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. Eu já moro aqui há 20 anos e nunca foi feito um trabalho desse aqui. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. Que é um asfalto muito bom, não é aquela casquinha de ovo que nem se diz, não. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RD TV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. Mutirão da conciliação é mutirão da conciliação é mutirão da conciliação. Chegou o Mutirão da Conciliação Fiscal, uma grande oportunidade para você quitar seus débitos municipais. Aproveite os descontos nas multas e juros e ainda parcele em até 48 vezes. Atendimento de segunda a sexta na Procuradoria Fiscal do município e na Secretaria de Cultura. Prefeitura de Cuiabá e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. De volta com a RDTV e com o senador eleito Wellington Fagundes, do PR. A gente volta já com uma pergunta direto da redação do portal RD News. Ainda não está pronto. A gente volta então daqui a pouquinho com a Valéria Próspero. Vamos falar então um pouquinho mais dessas articulações, né, senador? E lá no Senado, o senhor pretende adotar, por exemplo, rodízio de cadeiras? Bom, o primeiro ano você tem que se assentar primeiro, né? Dificilmente já no início a gente vai ter um rodízio. Mas eu quero convidar os meus suplentes para que estejam comigo lá em Brasília, né? O segundo suplente, por exemplo, professor Manuel Mota, doutor em educação, uma pessoa que está aposentado, então tem direito, tem tempo para poder estar lá me ajudando a formular na educação, que será muito importante. Hoje nós não temos na bancada um especialista na educação. O Ságuas foi secretário, mas é médico, né? Então nós precisamos de uma pessoa nessa linha. E o primeiro suplente, doutor Jorge Anai, uma pessoa que entende muito da área de saúde,
se ele tiver disposição, acho já mais difícil, de ficar no Senado na assessoria. Todos os dois são convidados. Se quiserem, estarão lá como convidados para participar dentro da assessoria. Agora sim a gente vai ao portal do RD News com a repórter da editora Valéria Próspera com uma pergunta para o senhor. Bom dia, Valéria. Bom dia, Thalita. Bom dia, senador. Bom dia aos telespectadores do RDTV. Senador, é o seguinte, o senhor falou que não se reuniu ainda com o Pedro Tax e não sabe ainda como que vai ser essa relação. E nos próximos dias vão ser votadas as emendas parlamentares. Então, o senhor vai destinar para o Estado algumas verbas para o próximo ano. O senhor vai fazer isso de uma forma independente ou vai chegar a querer conversar com o senador para saber se pode ajudar na gestão dele com essas emendas do próximo ano? Como que vai ficar, então, essa relação com as emendas e Mato Grosso? Olha, como eu disse aqui, é normal o governador chamar a bancada para conversar, né? Inclusive, normalmente, logo da posse, o governador chama a bancada para ter uma audiência com a presidente da República, que eu acredito que será a Dilma, né? E aí também trata-se das coisas de interesse do Estado. Isso é o normal. Já teve governador que fez isso, teve governador que não fez isso, né? Então, espero que o Pedro Tax ele queira ter essa relação. Mas, de qualquer forma, da minha parte, eu já disse, eu não sou político de oposição. Eu sou político de construção. E vou procurar o governador no tempo e na hora certa para a gente tratar desse assunto. Até porque é bom esclarecer isso aqui, Thalita, mais uma vez. Na campanha falou-se muito de emendas. Emenda não é o maior volume liberado. A emenda dá menos de 1%. O maior volume liberado são os programas. Ou seja, agora, neste mês, nós já estamos construindo o orçamento do ano que vem. Então, o Ministério recebe as propostas das suas unidades, todos os ministérios, vamos dizer o Ministério do Transporte, recebe das suas unidades, constrói uma proposta, manda para o planejamento. Como todos os ministérios mandam para o planejamento, aí o planejamento que manda para o Congresso Nacional uma peça que ele entende que é adequada de acordo com a arrecadação. Então, aí que o Congresso vai fazer as modificações. Mas em emendas é menos de 1%. O valor das emendas liberadas. Mas então, o senhor deve trabalhar... o maior volume arrecadado ou repassado é exatamente a capacidade que o parlamentar tem de fazer com que o orçamento seja levado para os estados nas propostas. Por exemplo, o que eu disse aqui para você, o Ministério dos Transportes, a média de investimento do Mato Grosso era 60 milhões. No governo do PSDB nós conseguimos aumentar isso para 360 milhões. E isso não foi com emendas, isso foi trabalhando dentro da proposta. Mas mesmo assim, o senhor deve trabalhar, como a Valéria perguntou, de maneira independente, buscando as demandas, de repente, que o senhor ouviu em meio à campanha, ou não? Deve trabalhar em parceria com o governo? Olha, é muito difícil para um parlamentar trabalhar de maneira independente. O prefeito tem que querer, o governador tem que querer. Porque há muitos casos em que o prefeito não tem capacidade de colocar a contrapartida. Existem obras que estão no PAC que não tem que colocar nada de contrapartida. Então, depende muito também da capacidade do prefeito ou do governador de fazer bons projetos. Por exemplo, o MT integrado está sendo tocado. O MT integrado foi uma coisa que a gente trabalhou desde o começo. E a contratação da gerenciadora, ela demorou demais. Tinha que ser logo lá no início. Então esse foi um erro que acabou acontecendo com o MT integrado. O MT integrado podia estar muito à frente. Então espero que agora o governador queira rever esse trabalho e aí pela experiência que tenho, estou pronto para me colocar à disposição, para ajudar, para dar mais celeridade. Agora, se ele quiser, não quero falar, não quero trabalhar com a bancada sobre esse assunto, vai depender dele. Ainda falando da questão das emendas parlamentares, para a gente esgotar esse assunto, falou-se muito mesmo na campanha sobre a questão das emendas, e o senhor apontou muito nos programas eleitorais o quanto de recurso conseguiu por meio das emendas para muitos municípios do estado. Deve manter essa prática de garantir emendas para os municípios ou deve trabalhar mais na questão da legislação, da fiscalização do estado? Pois é, Thalita, não é que eu disse que por meio de emendas eu garanti recursos, e o recurso se dá de várias formas, colocando no orçamento, na proposta orçamentária e também com emendas.
Então, influenciando para que aqueles ministérios, por exemplo, o Ministério do Transporte, que é um ministério que eu trabalhei muito, tenha recurso alocado para o Mato Grosso. Então, não é necessariamente emenda, ele é recurso alocado através da proposta orçamentária do próprio Executivo, ou seja, um parlamentar com mais experiência, com mais tempo lá em Brasília, tem muito mais capacidade de fazer isso. Por isso que no Senado, você não pode ser senador com menos de 35 anos. O Senado é casa para gente que já tem experiência. Então, essa experiência que eu adquiri durante 6 mandatos, eu tenho certeza, como eu disse aqui, nós somos só 8 deputados federais em Brasília. São Paulo tem 70, já no Senado não são 3 por cada estado. Então, acumulada essa experiência de 23 anos, sendo agora senador, eu tenho certeza que eu vou poder fazer muito mais. Mas vou fazer isso a 4 mãos, a muitas mãos. Vou chamar o governador, os prefeitos, os vereadores e vamos trabalhar junto. Senador, falando um pouquinho dessas articulações em Brasília e toda essa experiência que o senhor acumula enquanto deputado federal e na coordenação geral da presidente Dilma Rousseff, fala-se nos bastidores da possibilidade do senhor assumir algum ministério diante da reeleição da presidente. Ministério esse que seria provavelmente dos transportes, em razão da sua experiência em logística e conhecimento em relação à logística. Essa informação procede? Bom, primeiro, nós temos hoje o ministro Nery Geller que está fazendo um belo trabalho. Olha, é surpreendente o trabalho que o Nery está fazendo. A capacidade de articulação do Nery, não só com o partido dele, mas com toda a frente parlamentar de agricultura, com todos os partidos e mais, com os ministérios. Eu, por exemplo, sou presidente da frente parlamentar de logística, transporte e armazenamento. O Nery, por várias vezes, tem ido comigo no Ministério do Transporte e outros ministérios, na Aquaviária e outros ministérios, para tratar de interesse do Mato Grosso e do Brasil. Então o Nery, agora com os BRICS, ele esteve lá com o presidente de vários países, junto com a presidente Dilma. Então ele é uma pessoa que tem uma competência muito grande. Então eu creio, primeiro, a presidente Dilma sendo eleita, ele continuará no Ministério. Aí já é um ponto que nos interessa muito, porque o Ministério da Agricultura é um dos ministérios mais importantes para Mato Grosso, já que o agronegócio tem 72% do PIB do nosso estado e gera 40% do emprego. Agora, não é o agronegócio que esse pessoal fala aí, só daqueles grandes, que é uma meia dúzia, não. O agronegócio é desde o leiteiro, aquele que planta a hortaliça, aquele que cria o frango, o porco, o gado, enfim. Inclusive, esse pessoal precisa de mais apoio. Porque um grande produtor, ele tem hoje muito incentivo, ele tem capacidade de gestão do seu negócio, ele já tem as pesquisas próprias, ele precisa de continuar tendo crédito farto no momento certo. Agora, o pequeno é que precisa de mais apoio. Que aí é registro do MDA, né, do Ministério do Desenvolvimento. E aí é onde o Nery, eu diria que para Mato Grosso hoje, se tivesse que trocar um ou outro, é muito importante o Nery continuar como ministro. Mas o senhor não respondeu a minha pergunta. Eu não vejo nenhuma, não tem compromisso nenhum da presidente e não tem compromisso da presidente. Então, ministro vai depender de muitas definições partidárias, né? É claro que o Ministério dos Transportes é também um ministério muito importante para Mato Grosso, mas eu não trabalho com essa expectativa. A gente tem uma pergunta do Miron por meio do chat. No caso da vitória do Aécio Neves, como fica o MT integrado? Na verdade, como fica a governabilidade, uma vez que o senhor seria um senador de oposição? Olha, o Aécio, eu conheço o Aécio, tenho uma relação, inclusive, de amizade com o Aécio. O problema do Aécio é o PSDB. O PSDB é a elite do PMDB que formou o PSDB. E o PSDB é o famoso paulistério. Eles olham muito São Paulo, né? E o Centro-Sul, lá, o Sudeste, na verdade, e esquece do resto do Brasil. Então, apesar de ele ser uma pessoa boa, competente, mas eu acho que não é arrodeado de gente que pensa o Brasil inteiro. Lá na época deles teve inflação, na época deles fizeram uma privatização muito apressada. Por exemplo, hoje o Brasil, produtor como é o nosso país, eles venderam toda a nossa reserva de fosfato.
Então o Brasil hoje depende de empresas multinacionais para o pequeno produtor comprar uns fosfatos. E eu acho que isso é estratégico para o país, isso não deveria ser vendido. Então eu acredito muito mais na política que vem sendo feita de distribuição de renda, de dar mais oportunidade do pequeno, preocupar em gerar emprego. Eles falavam, olha, tem que chegar no salário de $100, não chegaram nunca. Foi o Lula que chegou com um salário, quantos dólares hoje é o salário? $300. Então as coisas mudaram muito a partir do Lula. Então por isso que eu acredito que a Dilma, que está indo bem, uma mulher de coração forte, uma mulher de pulso firme, eu acho que ela pode fazer mais um mandato e ser bom para o Brasil. Então, nesse caso, uma pergunta do Miron, não seria só o MT integrado prejudicado com a eleição do Aécio, mas todo o Estado? Eu acho que muita coisa, olha, podem criticar o Silval por muitas coisas, mas o Silval foi um governador que teve competência de buscar recursos para Mato Grosso e muitas obras aconteceram, principalmente aqui em Cuiabá e Várzea Grande, que o Silval vai ficar como o melhor prefeito que a cidade já teve sendo governador. E o MT Integrado é um grande programa. Precisa fazer algumas correções, mas é um grande programa. É o maior programa social, levar 100% de asfalto, levar asfalto a 100% das cidades brasileiras, mato-grossenses. E ainda também o Prodetur é outro grande programa que está aí com recursos garantidos. Já aprovamos agora também um grande programa de pontes para o estado de Mato Grosso. No governo do Dante eu aprovei, fui na Itália e trouxemos o maior programa de pontes. E eu não era aliado do Dante. A gente tem uma pergunta do Fael, ele gostaria de saber a opinião do senhor sobre assuntos polêmicos, como legalização da maconha, aborto e casamento homoafetivo. O senhor tem reunido com grupos para debater esses assuntos? Olha, eu sou cristão, eu sou a favor da vida, sou taxativamente contra o aborto. A legalização da maconha está provado que esse não é o melhor caminho. Em relação ao casamento gay, agora mesmo a Igreja Católica teve uma evolução na sua posição. Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas, acima de tudo. Então, essa é a minha posição. Tem uma legislação vigente, o que for para aperfeiçoar, nós vamos discutir no momento certo. Agora, esse é o tipo de assunto que tem que ser debatido, tem que ser discutido, não pode ser uma posição, eu sou contra ou eu sou a favor. Não, vamos discutir com a população, vamos fazer um plebiscito. Acho que as coisas... Porque plebiscito é a forma mais democrática de você dar oportunidade às pessoas. A maioria ganhando, a maioria é o que prevalece. Para encerrar nosso bate-papo, senador, o senhor tem um acúmulo aí de gestão pública no Legislativo de 24 anos, enquanto deputado... 23,5. 23,5 enquanto deputado federal, e agora mais 8 virão como senador. Como que o senhor avalia essa questão do não rodízio, a não rotatividade no Legislativo, a possibilidade de se acumular por muitos anos mandatos, como não acontece no Executivo, por exemplo? Olha, o Legislativo é uma casa, seja ela a Câmara de Vereadores, Câmara Federal ou Senado, uma casa que ela é necessário ter o meio termo. Você não pode ter só jovens, nem pode ter só pessoas já idosas, não. Ali você tem que ter a experiência juntado com a vontade de inovar. Então, principalmente na Câmara dos Deputados. Já no Senado, não. No Senado, precisa ter 35 anos. Por quê? Porque o Senado é uma casa revisora. Ou seja, tudo que se faz na Câmara, ela tem que ir para o Senado opinar de uma forma mais tranquila, de uma forma menos, de menos briga, com pessoas que já têm mais experiência de vida. E depois, se aquilo for modificado, volta para a Câmara. Então o processo legislativo ele é lento e por isso não pode ser uma casa só de jovens, principalmente a Câmara dos Deputados. Agora, então essa renovação ela é automática. Você pode observar todas as eleições, a média é em volta de 40% a 50%. Então ela tem uma renovação automática. Então acabar com a reeleição no parlamento, ao meu ver, não é um bom caminho para trazer o fortalecimento da democracia. Já no Executivo, não. No Executivo você pode. Claro que presidente e governador também tem que ter 35 anos, né? Mas você dá um mandato, e aliás, sou contra hoje esse mandato, o segundo mandato. Eu acho que nós poderíamos evoluir na reforma político partidária,
de fazer um mandato de 5 anos sem direito à reeleição. Mas o senhor coincidência de mandatos. Mas a senhora acredita que esse acúmulo de mandatos por parte do Legislativo, ele beneficia a democracia? Beneficia porque ele traz a experiência. Olha, uma coisa que eu tive também, uma experiência lá numa cidade de Minas Gerais. Lá tem uma cidade Uberlândia, que uma empresa só, uma empresa de assistência social, ela é responsável por 70% da ocupação, ou seja, de serviço na área social da cidade. Ela é uma empresa de espíritas, eles não visam lucro, uma empresa, e eles tiveram a experiência, primeiro eles tinham as casas de criança e depois a casa do idoso. Quando eles fizeram a junção da casa do idoso com a criança, foi assim uma beleza, porque o idoso trazia experiência para a criança e a criança se sentia muito bem com o idoso. Então é bom até no dia a dia, até na prática de vida isso. Então não dá para você falar, vamos trocar tudo, não. Vamos aproveitar a experiência de quem tem, e quem reelege com experiência é porque é bom. Fael, parabenizo o senhor pela vitória, e para encerrar nosso bate-papo, muitos criticaram na época de campanha o fato de termos agora 3 senadores por Rondonópolis, com a vitória de Pedro Táxi entre José Medeiros, o senhor é pelo PR e Blairo Maggi também do PR. Afinal, teremos senadores por Mato Grosso ou por Rondonópolis? Olha, uma das cidades que eu tive uma maior votação proporcional do Mato Grosso foi Barra do Garça, né? E eu não moro em Barra do Garça, mas lá eu tenho negócio em Barra do Garça, gosto de Barra do Garça, estou presente muito em Barra do Garça, e assim muitas cidades do interior. Então eu sou filho de um baiano que veio da Bahia para cá a pé. Eu sou nascido, não é nem em Rondonópolis, é entre Rondonópolis e Poxoréu, porque naquela época Poxoréu era a cidade mãe de todas. Eu hoje sou mato-grossense. Eu tenho título de cidadão de várias cidades, mas sou um deputado que tem um voto em todo o estado. E como senador agora, muito mais ainda. Então a gente não pode discriminar porque eu nasci ali ou outro nasceu lá. Nós somos mato-grossenses. Os deputados federais representam os estados mato-grossenses, os estados. Nós, os senadores, muito mais ainda. O deputado federal, claro, na condição de representar o povo. E nós na condição de representar o estado. Então, os senadores são representantes dos estados brasileiros. E nós temos que legislar para o Brasil. Né? Então, seria alguém me perguntar, mas você está lá no Nordeste ou você está lá no Sul para olhar uma coisa lá de Porto Alegre? Mas, se é uma necessidade, vamos lá olhar. Por exemplo, nós tivemos um problema aqui na reserva Maratusede e eu trouxe parlamentares de vários estados brasileiros para a gente conversar aquele problema ali. Então, a partir do momento que você é um deputado federal ou senador, você pertence ao Brasil. Balanço do PR, senador, para encerrar nosso bate-papo, já que o senhor é presidente do Partido da República aqui em Mato Grosso. Agora temos 2 senadores, o senhor e o Blairo Maggi, como eu disse, 5 deputados estaduais eleitos na Assembleia. Câmara Federal, perdemos a vaga, né, do PR. Como que fica esse balanço? Não, nacionalmente o PR cresceu. Nós temos um deputado a mais. Nós temos hoje 4 senadores, com a perspectiva de ter 5. E nós temos aqui 5 deputados estaduais, né? Então, ir para deputado federal, do modo geral. No Mato Grosso é que nós perdemos, dada a minha vaga, eu ir para a Câmara Alta, mas o deputado J. Barreto ficou como primeiro suplente. Então a gente está conversando a possibilidade até de um rodízio. Acredito que o Barreto terá a oportunidade também de estar lá com a gente, não o tempo todo, mas de estar lá também. Então o PR é um partido forte no Brasil e forte em Mato Grosso. Quando eu digo forte, partido médio, né? Nós não somos os maiores, um partido grande, somos um partido médio. Então, um partido que já tem tradição. Você sabia que o PL é o partido mais antigo do Brasil. Depois fundiu-se com o PR. Então, é um partido de centro, pronto para ajudar a governar, para ajudar a melhorar as condições de vida do Brasil. A atuação do senhor disse que não vai ser um senador de oposição, mas sim de construção. No entanto, quando a gente falou da Assembleia Mesa Diretora, provavelmente teremos 2 grupos. Como que o senhor pretende ter uma postura diante do governador eleito Pedro Táxi? Olha, quem toca música, o maestro é o governador, né? Ele é que dita a forma, né? Mas como eu disse, a nossa característica, eu sou um parlamentar de construção e eu quero estar lá para ajudar
o governo de Mato Grosso, ajudar a população mato-grossense e ainda ser um senador municipalista. Ou seja, estar presente junto com os prefeitos, os vereadores, porque eles é que estão na ponta. Então esse é o meu papel. Tá certo, senador, a gente agradece a sua presença aqui no RDTV. Muito obrigado. E a luta continua, né? Eu espero que agora no dia 26 a população dê oportunidade para Dilma continuar mais um mandato e aperfeiçoar esse Brasil. Então, mais uma vez, eu sou 13. Tá certo, senadora, a gente agradece a sua presença e a gente agradece também as manifestações que tivemos por meio do chat. Voltamos amanhã ao vivo, às 8h30 da manhã. Até lá.